validar esta actividad. Además, quisiera agradecer al equipo de la Universidad de Costa Rica por este apoyo brindado. También deseo agradecer al Laboratorio Levi de la Universidad de Costa Rica por poder utilizar esta plataforma Zoom. Agradecer la disponibilidad del expositor, el doctor Renato Beoso Bazanesi, agrónomo con un doctorado en fitopatología, investigador de Fundecitos desde el año 2000 y desde el año 2017 es el coordinador del área especializada en el estudio y manejo de enfermedades de los cítricos, especialmente del HLB. Fundecitros es el Fondo de Defensas de Citricultura de Brasil. Es una asociación privada sin fines de lucro con sede en Araraquara, disculpe, eh, financiada por citricultores y la industria de jugo. Su objetivo principal, en el caso del doctor Bassani, es la parte del HLB y garantizando también la sostenibilidad de la citricultura. El doctor Beoso se destaca por sus aportes en el manejo regional de esta enfermedad y su impacto en la citricultura, además de su colaboración con instituciones internacionales, incluida la FAO, y es por eso que le doy las gracias al doctor Beoso, a la gente que hizo posible esta actividad, por compartir su experiencia. Adelante, doctor Beoso. Ok, es que no vas a apagar el micrófono. Yo le estoy escribiendo directamente al doctor, pero no estoy recibiendo respuesta. No sé si ustedes pueden hablarle por WhatsApp o algo así, porque yo le estoy escribiendo un mensaje directo a él, ¿verdad? Sí, correcto. Ya Laura Pero, nos está hablando por ahí. pero no he visto respuesta. Ok. O sea, yo ya le escribí, entonces mejor escríbanle por WhatsApp. Ok, ok. Buenos días a todos. Perdón porque no escucho a ustedes, pero creo que pueden me oír bien. Sí. Mi nombre es Renato Bassanese, soy investigador de Fundecitrus. ¿Están me escuchando? Cristina, por favor, un positivo, por favor. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, yo soy investigador de Fundecitrus en Brasil, que es un fondo para la defensa de la citricultura brasileña. Es una institución mantenida por los citricultores y por la industria de jugo de naranja. Y lo que vamos a hablar hoy, yo voy a compartir mi pantalla con ustedes. Lo que vamos a hablar hoy es sobre una enfermedad, sobre tres importantes enfermedades de la citricultura brasileña. El HLV, el cancro de los cítricos y la leprosis de los cítricos. Son tres de las cinco más importantes enfermedades que tenemos acá con nosotros en Brasil y que causan muchos daños, incremento de costos de producción y, y mucha preocupación a los productores. La idea es hablar sobre los aspectos generales, sobre la etiología, el vectores,
síntomas, los daños, control. Bueno, vamos a empezar con HLV, que era Wang Longbin, el chino de la enfermedad, o también conocida como greening. Es la peor enfermedad de la citricultura en todo el mundo. Es una enfermedad de origen asiática. Por su rápida diseminación, ausencia de medidas curativas, terapêuticas, e por ser altamente destrutiva, é a enfermidade que mais preocupa a citricultura mundial por hoje. E também é claro que não há nem variedades, nem patrones resistentes ou tolerantes a esta enfermidade. E por isso é uma enfermidade de grande preocupação. El HLV está por toda a Ásia, sudeste de Ásia, na parte de Oriente Médio, e chegou, isso há mais de 100 anos. Ele chegou em 2004 no estado de São Paulo, acá em Brasil, em 2004, e já em 2005 foi detectado também no estado de Florida, em Estados Unidos, e 2007 em Cuba, e assim por toda a América Central e Caribe. Creio que também tem, eu he visto HLV em Costa Rica, também. E na América do Sul está em Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia e Venezuela. Então, é uma enfermidade que está se expandindo epidemiologicamente hablando, e que está causando muitos daños a toda a citricultura, principalmente ao cultivo de naranja dulce, mandarinas e lima persas. Esta enfermidade é causada por uma bactéria chamada Candidatus liberibacter asiaticus. Acá em Brasil temos outro tipo de bactéria também, que a princípio era muito frequente, pero agora está muito rara de encontrar. É muito difícil de encontrar, que é o Candidatus liberibacter americanos, que só temos acá em São Paulo. Pero Candidatus liberibacter asiáticos é responsável por 99,9% de las amostras positivas para HLV. Esta bactéria não cresce em meio de cultivo, é uma bactéria sistêmica restrita a sieva a savia de floema, de los vasos condutores de floema. Ela se transmite por um inseto, el cílido asiático de los cítricos. Vamos falar um pouco mais de los cílidos. Também é transmitida por enretia de tecidos contaminados, infectados, pero não é transmitida por semillas. Isto é muito importante. E esta bactéria afeta quase todas as espécies de los cítricos, incluso naranjo, limão, limas ácidas, limas dulces, pomelos, mandarinas, todos os tipos todas as espécies de los cítricos. E não há variedades resistentes a esta bactéria. Outro hospedante de la bactéria é a Morralla paniculata, ou el mirto, muito sembrado em las calles de la ciudad, como cercavivas. E uma vez que a bactéria infecta a planta de cítricos, há um período de 14 dias para que essa bactéria pueda ser adquirida novamente por el cílido, em torno de 14 dias, 2 semanas. Pero de la infección hasta que los síntomas se desarrollen son 4 meses hasta 8 meses. 8 meses. Entonces es una enfermedad de muy difícil erradicación, porque los síntomas só se detectan las plantas infectadas después de algunos meses después de la infección. Então, uma vez que a enfermidade é introduzida em uma nova área, uma nova huerto, é muito difícil a erradicação, solamente com inspeções visuais e mesmo com a PCR, porque a distribuição da bactéria em árvore é muito
embora mientras sea sistémica, la infección, la PCR no se detecta muy fácil en tejidos asintomáticos. La bacteria, una vez que es inoculada en la planta, penetra por la parte aérea, principalmente en los brotes nuevos de estadio V1 a V4. Vamos a hablar un poco más de esos estadios de la vegetación, de la brotación. La bacteria coloniza el floema, dispersa para los puntos de crecimiento, que son las brotaciones, las flores, los frutos y las raíces. Y la bacteria causa la obstrucción del floema por la formación de calose como una vía de defensa de la planta a la bacteria. Y esta obstrucción de la calose causa la acumulación de amidón, de carbohidratos en el floema, y eso va a causar sintomas de destrucción del cloroplasto, de la clorofila, y ahí se va a ver el moteado amarillo en las hojas de las folhas. Así la bacteria causa el desarrollo de las raíces también, principalmente las raíces más pequeñas, responsables por la absorción de agua y nutrientes. La celulose de las hojas y el mal desarrollo de los frutos también. Los frutos van a ficar deformados. Como he dicho, esta bacteria es transmitida por el Sílido asiático de los cítricos, la especie Diaphorina citri. A otro sílido, la Triose eritrea, que transmite el Candidatus liberibacter africanos. Pero este sílido no lo tenemos en las Américas. Está restrita a África y Europa. Ese sílido se caracteriza por una coloración gris y alas con manchas oscuras. Y se encuentra en un ángulo de 45 grados cuando se alimenta en un brote. Esto facilita el reconocimiento de los sílidos por los productores y los inspectores de plagas. El ciclo del sílido es muy rápido, de 12 a 45 días en temperaturas de primavera y verano, cuando la población es más abundante. El ciclo se va de 2 semanas a 20 días, 2 a 3 semanas. El ciclo es muy rápido. La hembra se pone de 400 a 800 huevos. Él es un insecto que chupador de la savia de floema. Y por lo tanto se alimenta en los brotes de V1 a V4, que es muy importante para alimentación y también para que la hembra coloque los huevos y los huevos se desarrollen ninfas en todos los estadios ninfales. Todo el desarrollo de las fases jóvenes del sílido ocurre en los brotes nuevos, de V1 a V4. La adquisición de la bacteria por los sílidos se da con una hora de alimentación o más. La transmisión también. Una vez que la bacteria es adquirida por los sílidos, necesita de 9 a 17 días para que la bacteria circule por el cuerpo del insecto y retorne a la glándula salivar del insecto para que pueda ser transmitida nuevamente. Pero una vez que la bacteria es adquirida en la fase joven, la fase ninfal, este período de latencia ocurre durante el desarrollo de las ninfas y cuando surgen los adultos ya están listos para transmisión de la bacteria. Este es un punto clave para el manejo de HLV. La mayor transmisión ocurre con las ninfas, porque las ninfas están a todo momento alimentándose de los brotes nuevos. Y por adulto, la adquisición y transmisión, una vez adquirida por el adulto, la transmisión es baja. Pero cuando la adquisición ocurre en el estado ninfal, la transmisión, la eficacia de la transmisión es muy alta. Por favor, si tienes alguna pregunta, puede poner en el chat que yo voy a intentar responder. Esta relación de la bacteria con el sílido es la relación persistente y circulativa. Propagativa. La bacteria se multiplica en el cuerpo del sílido. Y el sílido, otra característica importante del sílido es que se puede dispersar a corta distancia con vuelos cortos de 25 a 50 metros,
pero también se sabe que el cílido se puede volar hasta 3 kilómetros, 2 a 3 kilómetros, y también se puede ser cargado por las masas de aire, por los vientos. Entonces, los cílidos se tienen también una dispersión a larga distancia. Este para el reconocimiento de los cílidos, entonces lo ángulo de 45 grados en relación a la hoja, las manchas oscuras en las aslas y la coloración gris de los cílidos. Esta es la forma muy típica para el reconocimiento de los cílidos asiáticos. Los huevos, como ha dicho, son colocados en los brotes nuevos. Los huevos son pequeños, amarillos. Estes son los estadios de ninfas que tenemos de los cílidos, son 5 estadios ninfales. Una característica importante es que no tiene aslas, las ninfas no son muy poco móviles. Tienen los ojos rojos, tiene esa exudación de este honeydew, esa exudación azucarada, que é muito característico também das ninfas de cílido asiático de los cílidos. Então, este é para o reconhecimento de los cílidos, que é muito importante para o manejo do vector. Bueno, HLV, quando infecta uma planta nova, uma planta de 1 a 2 anos, esta planta não vai a produzir, não vai ter seu potencial produtivo expresso. E em plantas mais velhas, os sintomas começam em um setor do árvore, pero em poucos anos, 3, 4 anos, já se tem mais de 50% do árvore com síntomas, e aí os danos vão estar mais grandes. E o que se passa é uma queda de produção, caída de produção, uma caída significativa da fruta antes da maturação. El HDB reduce la longevidad del huerto, empeora, este es un problema, empeora la calidad de la fruta. Las frutas con HLB de naranjo tienen menor peso, menor tamaño, menos sólidos solubles totales, mayor acidez y mayor limonín, que confere un sabor agrio al jugo. El control aumenta mucho los costos. Acá para nosotros ha incrementado cerca de 20 a 25% los costos de producción solamente para el control de HLV. Y inviabiliza nuevas plantaciones en áreas muy afectadas. Entonces tenemos algunas regiones por acá donde se tiene más de 60-70% de árboles con síntomas de HLV. Y los nuevos huertos en esta zona em poucos anos, 3, 4 anos, já tem incidências de 30% a 40%. Então, se inviabiliza na citricultura, áreas muito afetadas, as citriculturas não é mais produtiva e os frutos são de muito baixa qualidade. Os síntomas começam, esse é o nome da enfermidade, HLB ou Anglanbin, significa a enfermidade das ramas amarillas. E os síntomas começam com aparecimento de ramas amarillas em naranjo, tangor, murcote, la lima persa e mandarinas. Então, todas as variedades cultivares de naranjos, limones, limas e mandarinas são suscetíveis a HLV. E começa com esses sintomas de las ramas amarillas. Se vê muito claro nessas. E também, seguido do aparecimento de hojas amarillas em las ramas, também se nota uma defoliação dessas hojas. Essas hojas não duram muito tempo e caem muito rápido. E depois, nessas ramas, com a desfoliação, vai haver o crescimento de brotes, pero brotes muito pequenos. En las ramas amarillas se ve também as hojas com el moteado, que é uma clorose assimétrica. Se ve bem na coloração verde oscuro por acá, nesta zona, e o amarillo nesta zona. E do outro lado não há uma simetria em los síntomas. Este é um ponto muito clave para a diferenciação de los síntomas de HLV com síntomas, por exemplo, de deficiências nutricionais, onde os síntomas em las hojas por causa de deficiências nutricionais, como deficiência de zinc, de manganeso, de
de magnesio son simétricas, hay una simetría en los síntomas. Entonces, el moteado en naranjo dulce, también se puede ver la nervadura amarilla, principalmente la nervadura central amarilla, un poco más espesa, proeminente y corchosa. Puede tener una formación un poco corchosa por acá, se ve aquí. En mandarina los síntomas son más suaves, no son tan fuertes como en naranjo, también en limones, en lima persa, donde se ve el moteado mucho más fácilmente. En mandarinas el moteado es más leve. Y aquí acá para hacer la diferenciación del síntoma de HLV, de moteado asimétrico, con las deficiencias nutricionales. La deficiencia de magnesio, donde se ve invertido la clorose, el amarelcimiento en la planta, formando un V. La deficiencia de zinc, donde se tiene la clorose internerval. Y la deficiencia de manganeso también con la clorose internerval. Es muy distinto de los síntomas de HLV. Claro. Acá también la diferenciación de los síntomas del moteado de HLV con síntomas de la CVC, la clorose variegada de los cítricos. Creo que tenía también en Costa Rica un poco de clorose variegada de los cítricos, donde se tiene ese síntoma mucho más claro, y esas manchas amarillas con el centro necrótico, este típico de la CVC, muy distinto de los síntomas de moteado de HLV. Y la gomosis se puede confundir un poco con HLV, pero los síntomas de amarillecimiento de la nervura y la clorose en las hojas por la gomosis es más simétrico do que lo que se ve aquí con HLV, donde se ve una zona escura, de otro lado una zona más amarilla, más escura, amarilla, no hay tan simétrico como la gomosis. La gomosis, los síntomas también se va a ver, claro, la goma en la parte baja del tronco de árbol. En frutos, los frutos de ramos con síntomas de HLV, los frutos son pequeños, deformados, la cáscara es manchada, normalmente la cáscara es manchada. Hay, en algunos casos, la inversión de maturación, porque la maturación normalmente se ocurre de la zona estilar para la zona peduncular. En caso de las frutas con HLV, la maturación ocurre de la zona peduncular para la zona estilar, al revés. Al revés. Lo mismo en mandarinas, es muy típico en la mandarina Poncán, la inversión de coloración. Y se nota en la fruta, cuando se corta la fruta, se ven las semillas abortadas. Las semillas fican marrón, oscuras, abortadas, no se desarrollan normalmente. Y se ve también en la zona de pedúnculo, los vasos se tornan naranjo, amarillos, con una coloración más distinta, más oscura. Esto es muy típico para naranja y mandarinas. En la lima persa se ve una pequeña deformación, no tan clara como se ocurre en la mandarina poncán y naranjo, pero se ve también frutos de menor calibre. Mas no se ve tanto la obstrucción del floema y la caída de fruta como se ve para mandarina y para naranja. Esto, la zona del pedúnculo se torna amarilla y la fruta se cae muy fácil, muy prematuramente. Se ve mucha caída de fruta en las plantas con HLV. Estos son síntomas muy típicos de HLV. Bueno, como yo he dicho, mucha cosa, mucha investigación está siendo hecha para tentar alguna medida terapéutica para curar, tornar sanas las plantas enfermas. Entonces se evaluó la poda de las ramas con síntomas, la termoterapia con vapor de agua muy caliente, vapor de agua a 120 grados por algunos minutos. Pero se logra algún resultado en la copa, pero como la bacteria ya está en la raíz, después de la poda o después de la termoterapia, los nuevos brotes salen
con síntomas, porque la bacteria ya va a estar en los síntomas. Entonces no son medidas muy prácticas la poda de ramas y tampoco la termoterapia. Hay evaluado indutores de resistencia adquirida sistémica, como fosfitos, salicilatos. Também evaluamos peptídeos, péptidos antimicrobianos, antibióticos, nutrição adicional com macro, micronutrientes, cálcio, magnésio, potássio, zinco, manganeso e boro. Reguladores de crescimento como auxina, ácido gibberélico, brasinosteroides. En Florida ha evaluado mucho la oxitetraciclina. Los resultados son, hay una reducción de la concentración de la bacteria en los árboles. Las árboles hay una cierta recuperación en los docelos, en las hojas, pero la producción, el gaño de producción es muy bajo, muy bajo. Menos de 20% de ganho de produção. E era na metodologia que você tem que injetar a oxitetraciclina. Há um período de carência de 180 dias depois da injeção. E isso é muito complicado quando você tem muitas florações e distintas cosechas durante o ano. Respeitar o período de carência. Então, isso não era uma estratégia que o Brasil vá utilizar no futuro. É muito custosa também por causa da mão de obra para fazer as aplicações. Há alguns estudos com auxina e ácido gibberélico, a auxina para tentar fixar o fruto de ramos sintomáticos em árvore para que não haja a caída prematura de los frutos. Há alguns resultados positivos, pero quando se mantém um fruto de baixa qualidade na árvore, este fruto vai para a indústria e com baixa qualidade. Então também não seria uma alternativa muito boa para nós outros, em que nossa citricultura em Brasil é uma citricultura para a indústria de jugo. O ácido gibberélico ajuda um pouco em la floração e também em manter as hojas mais verdes. Pero os resultados são muito pequenos que justifiquem todo o custo de aplicação desses produtos em árvores enfermos. Então, como praticamente não temos hoje medidas curativas muito confiáveis que possam ser aplicadas em larga escala. Então, todo o manejo que estamos fazendo acá em Brasil é com a prevenção de infecções. Isso é o que eu chamo de controle regional integrado de HLB, onde se pensa em ações externas de manejo para bajar o inóculo em la região, onde o plantio de plantas sanas é muito importante, o plano de siembra e resiembra também é muito importante, o monitoreio e controle local de sílido, pero também o controle regional de sílido são muito importantes. A inspeção das plantas para eliminação de plantas enfermas. E também se visa todo o manejo de cultivo para aceleração de crescimento e de produção de los árvores, para que salgan da parte mais sensível, que é a parte jovem das plantas, e que as plantas empecem sua produção mais temprano possível. E o manejo intensivo do brote que vou comentar para vocês. Então, o plantio de plantines sanos é algo que já está obrigado em Brasil desde 2003. Toda produção de plantines de cítricos deve ser bajo malha, em viveiros cerrados com malha anticílidos. Isto é muito importante para evitar a dispersão da enfermidade com plantines já infectados. A planificação de huerta é muito importante, a escolha, a seleção de uma área livre de la enfermidade é o primeiro passo. E depois, quando for a ser a siembra, planejar para fincas mais extensas, de preferência quadrada, onde se tem menos influência de los bordes de la enfermidade.
La dirección de plantación, hoy ya se practica el plantio paralelo a la divisa de la propiedad en un rango de borde de 150, 200 metros. Hace un plantio paralelo y más adensado en mayor densidad para evitar la penetración del sildo para el interior de la finca. Esos son para ayudar a bajar la tasa de inflexión. En el rango de borda se hace un control más frecuente, la aplicación de insecticidas más frecuente en esos primeros 150, 200 metros. Hoy se está intentando el plantio cebo para atraer y matar el sílido en los bordes de la propiedad. Entonces se hace el plantio de muralla o bergera, que es el curry leafy, el nombre de la planta, asociada a aplicación de insecticida. Entonces son plantas muy atractivas al sílido, el mirto y la bergera son muy atractivos al sílido, y se hace aplicación de insecticidas sistémicos a cada 30 a 45 días para atraer el sílido y matar el sílido en los bordes de las fincas de cítricos. También se ha utilizado mucho ahora el caulín procesado. É um caulín que torna as hojas blancas e lo menos atrativas al sílido. E o sílido que pode pousar em las hojas dessas plantas com caulín tem mais dificuldade em se alimentar. Então, se ha logrado bons resultados também com a aplicação de caulín a 1,5 a 2%. A cada 14 dias durante a fase de brotação. Para a aceleração do crescimento e da produção, temos a escolha de variedades de patrão. Hoje estamos buscando variedades que brotem menos, de porte mais baixo, para que facilite a densificação do pomar, facilidade de cosecha, porque a mão de obra para nós outros é um problema. Que facilita também a inspeção de plagas, inspeção de sílidos, facilita também a pulverização. Então, se busca hoje na combinação variedade, patrão mais bajas, de porte mais bajos. A densidade de plantio tem um efeito barreira, quanto mais denso, se vai cerrar mais rápido as linhas de plantio e se vai antecipar a produção. É um ganho de produção. E quando se saca as plantas enfermas com HLB, se tem uma compensação de produção, não se vai perder muitas plantas por hectare, e aí se há uma compensação de produção. El riego e nutrição são práticas culturais para acelerar a produção das plantas, para sair da fase mais suscetível, ou em que a HLB causa mais danos à produção, que é a parte de formação de huerto, de 1 a 3 anos de idade. Então, quanto mais acelerar a entrada em produção, a brotação de los árvores se torna mais homogêneo e menos frequente, e isso possibilita um melhor controle da infecção por el sílido. Inspeção e eliminação de plantas enfermas é uma prática que estamos fazendo muito, é imprescindível, especialmente em propriedades de regiões com baixa incidência de HLB. Há que capacitar a equipe para reconhecimento de los síntomas iniciais, el moteado, el fruto deformado, a caída de frutos. Isto é muito importante, capacitar os inspetores. Podemos fazer isto caminhando ou também usando plataformas para mirar na parte mais alta de los árvores, onde se tem mais brotes e onde se empiezam os primeiros sintomas em huertos adultos. Tem que se inspecionar todas as plantas, no mínimo 4 vezes ao ano, principalmente durante o outono e inverno, onde se tem a maior expressão de los síntomas. Generalmente a infecção ocorre na primavera e verano, quando se tem os brotes e a maior população de sílidos. Pero a expressão de síntomas ocorre 4 a 8 meses depois, que seria durante o outono e inverno.
Entonces, empezar, del final al comienzo de las lluvias. Se debe hacer un corte rente de los árboles con síntomas e inmediatamente aplicar un herbicida para que este árbol cortado, las raíces no broten, porque se brotarem, virão brotes llenos de síntomas, llenos de bacterias. Entonces, es muy importante la aplicación de herbicida Autocon. Y también, caso no se aplique herbicida, hacer la cosecha de las raíces que brotaren después del corte. El monitoreo de sílido es muy importante también. Hacemos de dos maneras, de dos maneras complementares que se complementan. Utilizamos trampas amarillas, cartones amarillos con cola, pegajosas. Principalmente ubicamos en la periferia del huerto, en la parte más externa de los árboles, junto con los brotes, para atraer el sílido, para capturar los adultos que están llegando en la finca. Este es el objetivo de las trampas amarillas, identificar la llegada de los adultos que están vindo de afuera del huerto ya contaminados con la bacteria. E também é muito importante a inspeção visual dos brotes, buscando as ninfas, principalmente ninfas de quarto e quinto ínstar, são as ninfas grandes. Porque a presença de ninfa em los brotes indica um malo controle del sílido en las plantas, o sea que no hay más residuo de insecticida en los brotes para matar el sílido. Entonces, la inspección de brotes se da como un control de calidad del control de sílido. O si el producto, por ejemplo, los insecticidas, el sílido está ya resistente a los insecticidas, que fue el caso de Brasil que ocurrió con nosotros, cuando empezamos a utilizar muchas aplicaciones secuenciales de piretroides y neonicotinoides. Hoy ya tenemos poblaciones de sílidos resistentes a esses insecticidas. Então, se aplicava com frequência muito alta esses inseticidas e já não estava mais controlando a população de sílidos. E se vê em los huertos comerciales com aplicação de inseticidas muitas linfas em los brotes. É um claro indicativo de que se tinha resistência de los sílidos a estes inseticidas. Então, os dois tipos de inspeção são muito importantes. El sílido debe ser controlado preventivamente. Lo que decimos que la tolerancia para presencia de sílidos en los huertos es cero. Cero. Porque un único sílido alimentándose por una hora transmitiendo una bacteria que se va a desarrollar en el árbol y que este árbol no va a poder ser curado. Y la producción irá a disminuir. Entonces, la presencia de un único sílido ya es el umbral de acción para la fumigación. E o que hacemos são fumigações preventivas. Se pode utilizar os inseticidas sistêmicos nos plantines em invernadero, 1 a 5 dias antes de la siembra, aplicado por drenche, que é esta técnica de acá, 50 mililitros por planta. Em árvores hasta 3 anos, 3 a 4 aplicações ao ano durante o período de brotação. E para nós outros se empieza com a iniciação de las yemas e o início de las lluvias. Estes são os volumes de los produtos que temos. Basicamente são produtos neonicotinoides. É importante dizer que a aplicação de sistêmicos não exclui as aplicações de inseticidas foliares de contacto. E isso, há vários inseticidas hoje com diferentes modos de ação, e é muito importante que esta aplicação de inseticidas se tenha que rotar os inseticidas, os modos de ação de todos os inseticidas, para evitar a seleção de populações resistentes de sílido. Então, é um ponto clave no manejo de HLB que temos aprendido a um alto custo. A um alto custo. Normalmente, as aplicações são a cada 7 a 10 dias, depende da pressão de sílido, principalmente durante as brotações. Então, temos que proteger a brotação do contato do sílido, que está chegando infectado
de otro sitio, de otro huerto, de una árvore de cítricos que estaba en traspatio, que estaba enferma y que el sílido se desarrolló en este árbol, adquirió la bacteria y está dispersando para dentro de nuestro huerto. Entonces hay que tener un control muy frecuente y proteger las brotaciones. Acá en Brasil, para que se quieran tener una idea de los insecticidas que están siendo más eficaces en el control de sílido. Nosotros empezamos en Fundecitrus, o que llamamos de Avalia Sílido, é uma plataforma Power BI, em que temos evaluado a eficácia de controle de todos os inseticidas comerciais para diferentes populações de sílidos em diferentes zonas do estado de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, que são novas zonas citrícolas também. Este sistema nos dá direção para os produtores, indicando quais são os inseticidas mais eficazes para o controle de sílido. É uma plataforma que pode ser acessada aqui por este QR Code. E aqui há um vídeo com a instrução de como utilizá-lo. Depois eu posso disponibilizar a apresentação para vocês, se querem. Un punto clave que estamos haciendo es el manejo regional de sílido. En todo el cinturón citrícola hacemos un monitoreo regional, así como é hecho en México. También hacemos acá en São Paulo, en diferentes regiones, donde los productores colocan sus trampas amarillas alrededor de su propiedad y monitorean cada 14 dias, 2 semanas, e entram com os dados em los sistemas a respeito da captura de sílidos em sus huertos, e basado em la tendência de crescimento ou diminuição da população, hacemos os alertas comunicando a todos os produtores como a necessidade de fumigações conjuntas, coordenadas, para barrar esta população que está incrementando. Este é um sistema muito ativo, já temos quase 37.000 trampas monitoreadas em todo o estado, cada 15 dias. E outra ação muito importante são as ações externas para a redução de inóculo, que seriam plantas de cítricos em pastos, plantas de cítricos em traspátios, huertos abandonados. Então, hacemos as ações regionais em que ao redor de las propriedades comerciales, no raio de 3 a 5 kilómetros, buscamos todas essas árvores espontâneas ou em traspátios e hacemos reemplazamento dessas árvores por outros frutales. Então, há uma negociação com o dono destas árvores para cortar, eliminar essas árvores e reemplazar por outro frutal, como guava, mango, jabuticaba, lo que quiera el dueño de esta propiedad. Y con eso logramos bajar mucho las fuentes de inóculo alrededor de las propiedades comerciales, que es hoy la principal fuente de la bacteria de sílido para los huertos comerciales. Entonces, con eso incrementamos mucho la eficiencia del control. ¿Alguna pregunta sobre HLB o seguimos? Yo no estoy viendo el chat aquí conmigo. ¿Cómo que hago para hacer eso? Hay algunas preguntas, vamos a ver. O sigo. ¿Qué piensa? Yo no estoy escuchando, pero vamos a ver. Vamos lá. Entiendo que en Florida el año anterior lograron aislar el patógeno en laboratorio. Bueno, este es un tema muy complicado, hacer el cultivo de la bacteria. Há intentado muitas investigações nisso, pero as metodologias não estão muito claras e não se consegue repetir as metodologias das publicações que estão fazendo. Pero acá em Brasil nós não logramos cultivar a bactéria tampouco, que seria muito importante para evaluar produtos que possam fazer algo com a bactéria. Pero para nosotros ese sigue siendo un tema que no está resolvido.
El problema de erradicar es que se hace cuando los síntomas son visibles, pero el árbol ya estuvo infectado. Sí, es verdad. Por eso que la erradicación, no, el productor que está haciendo la erradicación no consigue ver un beneficio en hacer esta práctica. Por dos motivos. Um é porque este árvore já estava infectando outros árvores. Y segundo motivo es porque mucho de la infección viene de afuera de la propiedad. Entonces se va, elimina dentro, pero hay nueva infección que ocurre de fuera para adentro. Entonces es como enjugar un hielo, ¿no? Está sacando los árboles, pero se continúa teniendo que sacar y sacar y no se consegue reducir la incidencia. Pero é uma prática que nosotros continuamos haciendo la recomendación muy fuerte porque una vez que se tiene algún problema en el control del sílido dentro de la propiedad comercial, como el tema de la resistencia o un producto menos eficaz o una tecnología mala de aplicación en que se nos protegió todo el dosel del árbol, la brotación, cuando se tiene algún problema de controle del sílido y se permite el desarrollo del sílido dentro de las plantas enfermas, dentro de la propiedad, esta planta enferma se tornará una fuente de inóculo tremenda. Y ahí el problema se va a multiplicar y multiplicar de una manera exponencial. Entonces, por eso que continuamos la recomendación de sacar los árboles enfermos, principalmente cuando se tem baja incidencia de HLV, para mantener las zonas libres de HLV, no dejar que la enfermedad se acumule, va acumulando, acumulando y solo incrementando. Porque cualquier problema con el control de sílido, la epidemia será explosiva. Pero concordo, el problema de erradicar con los síntomas, cuando los síntomas son visibles, exatamente eso. Este árvore asintomática ya transmitió, ya se puede transmitir la enfermedad caso el control de sílido no tenha sido muy bueno. Neste caso, cuando se tiene un árvore con síntomas dentro de la propiedad y no se va a erradicar, la recomendación es que se haga pelo menos una fumigación cada 14 días para romper el ciclo de desarrollo de sílido en este árbol enfermo. Entonces, eso que estamos recomendando para los productores que no quieren más sacar los árboles, para que no pare de modo algum el control de sílido cada 14 días, pelo menos. Investigación de control biológico, sí. Tenemos dos tipos de controle biológico, um com parasitóide, la Tamarixia radiata. Empezamos la cría de Tamarixia radiata para liberación, no en huertos comerciales, pero alrededor en los traspatios donde no se podía aplicar insecticidas, por ejemplo. Entonces hacemos la liberación de Tamarixia, pero una cría de Tamarix es muy costosa porque se necesita tener la muralla y criar el sílido para parasitar las linfas con la tamarixia y después recoger las vespas y hacer la liberación. El costo para nosotros era cerca de 20 centavos de reales, que sería, como puedo decir, 5 centavos de dólares, 4 a 5 centavos de dólares por inseto. Muy costoso, y la liberación para ser efectiva con la eficiencia de 30 a 70% de eficacia de parasitismo, tenía que hacer una liberación de 3.400 insectos por hectárea. Entonces es muy costoso. Y ahí encerramos con la cría de Tamarix. Outro que estamos investigando é os hongos entomopatogênicos, como el Cordyceps javanica, também conhecida como Isaria fumorosa. Temos um produto comercial já registrado para o controle de sílido, pero o que temos observado é que para ser efetivo esse controle, o sílido tem que estar presente e tem que fumigar o esporo do hongo sobre o inseto. Porque ese inseto se cae en la hoja, no se ese esporo se cae en la hoja, este no germina, no
no crece y no va a parasitar el insecto. Entonces el insecto tiene que estar presente para hacer el control con el hongo. Y se tarda 3 días para que el insecto se paralice después de la infección por el hongo. En 3 días ya se ocurrió la infección. Entonces sería el control biológico es más una estrategia para bajar la población que son resistentes a los insecticidas químicos. No sé si fue claro. En un sitio donde hay la plaga es endémica, ¿cuál es el manejo para una nueva plantación? Este es un problema muy grave, está muy difícil empezar una nueva plantación donde se tiene la enfermedad ya está en los vecinos numa incidencia muy alta. Porque si ya está muy alta en los vecinos, probablemente los vecinos ya no van a hacer el control del sílido y la siembra nueva será infectada en poco tiempo. Donde se pone el plantín a campo ya está expuesta a la infección por el sílido. El control de la infección por un sílido que ya viene infectado de afuera de otros huertos es muy difícil porque tiene que proteger el brote durante todo su desarrollo. Para hacer eso con los insecticidas que tenemos hoy, que no son sistémicos cuando aplicados vía foliar, tenía que hacer aplicaciones cada 2, 3 días, porque hay crecimiento, desarrollo de brote de V1 hasta V4. Un brote puede crecer 7 centímetros por semana. Es muy complicado, tener que hacer fumigaciones muy, muy frecuentes para intentar bajar la infección. Entonces, la siembra de nuevos plantíos cerca de huertos muy contaminados no estamos recomendando más. Lo que estamos diciendo a los productores es que busquen áreas más libres para hacer los plantíos nuevos. En un sitio donde la plaga es endémica, ¿hay sentido en realizar monitoreo de sílidos? Sí, claro, claro, porque hay otro problema. Mesmo que se tenha uma incidência alta de HLV, o controle de sílido continua sendo muito importante. Não só para proteger os vizinhos que estão com plantas sanas, pero também para incrementar a longevidade da árvore. Por exemplo, uma árvore que tem 3, 4 metros de altura, um dossel de 30, 40, 50 metros cúbicos, uma única infecção pode tardar muitos anos para tomar conta de toda a árvore. Pero se tiene infecciones secuenciales en diferentes puntos de árbol, lo que se ve es que los síntomas van a progredir mucho más rápido y entonces se va a tener el problema de pérdida de producción mucho más rápida. Entonces va a disminuir la longevidad productiva del huerto. Entonces esto es importante. Continuar el control y monitoreo de sílido mismo en zonas con alta incidencia. Critério técnico para definir uma zona de baja ou alta incidência de HLB. Bom, uma zona de baja incidência é aquela que tem menos de 5% de árvores sintomáticos. Hasta 5% de árvores com síntomas, o produtor acepta remover as plantas enfermas. Acima de 5%, 10% de infecções ao ano, isto já é na zona de alta incidência. Más perguntas? Opa, muitas perguntas. Considerando as condições produtivas e regulatórias dos países latinos, particularmente México, qual a sua opinião sobre a oxitetraciclina? Bom, eu he comentado um pouco da oxitetraciclina. Está provado que se consegue bajar a concentração da bactéria em la árvore, pero para nós outros aqui em condições tropicais, onde temos muitas florações, o período de carência de 180 dias é muito arriscado. O risco de resíduo em jugo será muito alto. Então, a indústria decidiu que não vai utilizar oxitetraciclina acá em São Paulo. E também os resultados que temos visto
não são muito, não prometem muito. Por exemplo, hoje toda a Flórida, todos os produtores de Flórida estão utilizando o OTC. Todos estão aplicando uma, duas vezes por ano. Pero la producción de Florida no está incrementando. Continúa abajo de 12 millones de cajas por año. Es una producción que se mantiene la planta viva, pero la producción, el incremento de producción de 20%, 30%, se dice, oh, es mucho, pero la planta de 4 o 5 años de edad, de 6 8 años, estaba produciendo coma 2 carros por planta. Agora está produzindo coma 3, coma 4 carros por planta. Isso é muito baixo para uma produção industrial. Então, eu não, personalmente, não vejo futuro em uso de oxitetraciclina por motivo de resíduo em jugo e por motivo do incremento em produção não ser tão grande como se esperava. Efeito de produção de cítrico em Brasil. Bom, hasta ahora HLB ha reduzido, por ejemplo, nosotros perdemos en 22 años de HLB en Brasil, perdemos 70 millones de árboles por la erradicación. Pero la producción no está estable, pero continuamos produciendo 300 millones de cajas por año. Há zonas em que a incidência está muito alta, com 70%. Esta zona, a caída de frutas é muito alta, cerca de 30 a 35% da fruta cai antes da cosecha. Algumas zonas já estão inviáveis de siembra, não se pode mais sembrar. Então, hoje o que vemos acá em Brasil é uma migração da citricultura da zona tradicional para uma zona mais ao norte, onde é mais caliente, mais cálido. Isso ajuda um pouco na termoterapia da bactéria, o controle de cílido também, porque as brotações nas zonas com maior déficit hídrico, as brotações são mais homogêneas, mais uniformes e mais curtas. Isso facilita o controle de cílido. Pero sí, hay problemas de producción de sí, rentabilidad, pero una cosa que el HLB ha hecho fue también incrementar la tecnología de producción, porque para mitigar el daño en la producción se hoy emprega mucho más riego, se emprega mucho más nutrientes en la producción, entonces las fincas que están sanas están produciendo mucho más do que produzían 20 años atrás. ¿Qué más? HLB acelera os sintomas de outras enfermidades, como o Udipocte. Eu não sei, eu não sei. Eu sei que HLB, por exemplo, torna suscetível o citromelo swingo, que era resistente à Phytophthora. Na planta com HLB, a Phytophthora afeta o swingo. Então, você pode ter outras doenças secundárias, outras enfermidades secundárias que podem aparecer com o HLB. Por exemplo, a podredumbre peduncular, que se vê muito, que é causada por Lasiodiplodia, se vê muito nas árvores com HLB. A planta fica estressada e a podredumbre peduncular ataca muito mais. Como manejam a venta de árvores de cítricos em viveiros comerciais? Bom, todos os viveiros comerciais têm que ser cerrados bajo malla. Há uma certificação de sanidade, há uma inspeção pelo menos 2 vezes ao ano por los órgãos de defensa da agricultura, hacen inspeções e fiscalização. Creio que é isso. E isso tudo há um registro para onde está se vendendo os plantines. Em Costa Rica, um de los lotes se logrou combatir e parece quase exterminado em plantação de vários anos. A pergunta seria: de igual maneira, a plantação recuperada continua infectada, poderia recair a qualquer momento? Não entendi o que seria uma recuperada. Estava enfermo e aí se ha aplicado algo e as plantas recuperaram. Essa é a pergunta, não está claro para mim. Pero una vez que a planta está infectada, hasta lo que conheço, não há algo que a bactéria
esteja exterminada, se acabe com toda a bactéria dentro da árvore. Pode ser diminuída a bactéria por algum motivo e se pode ser recuperada de alguma maneira a produção, pero eu não conosco algo que haga isso. Pero se para o tratamento que está haciendo, provavelmente a bactéria vai aumentar sua concentração em árvore e aí os sintomas vão volver. Não se observa a apresentação? Opa, não ha visto a apresentação? Perdão. Minha apresentação? Ou o que é isso? Stop share. Eu hablando ou a apresentação que estava mostrando? Não entendi. Movimentos, sim. Medidas de movimentação de plantas e viveiros de um sítio para outro. Isto é, tem que ter certificado de origem fitossanitária e a permissão de trânsito vegetal. Então, se há uma fiscalização para provar que as plantinhas estão sanas, foram produzidas em condições de sanidade para que se possa mover de um estado para outro estado do Brasil. Sim, sim, existem pontos para certificação, sim. Cobertura com movimentação pelo xilema e floema, o mais importante, o ingrediente ativo. Bueno, o mais importante é mesmo os produtos que são aplicados via drenche, que têm uma ação sistêmica, como os neonicotinoides, quando esses produtos são aplicados sobre as hojas, sobre os brotes, estes não apresentam uma movimentação sistêmica, funcionam apenas como um produto de contato protetor. Então, por isso, o que digo, durante a brotação, o mais importante é a frequência de aplicações para que se proteja o brote durante todo o seu desenvolvimento hasta sua maturação. Então, isso seria o mais importante. O ingrediente ativo, temos alguns produtos que têm uma ação mais de choque, que matam o sílido mais rápido, em poucas horas ou em um dia já está morto o sílido. Esses são os mais recomendados para quando se tem as brotações. Tem que ter uma ação rápida sobre o sílido para que o sílido não se alimente hasta que morra. Aí o mais importante é rotar os modos de ações, sempre rotar em modo de ações para evitar a seleção de populações resistentes. Experiência com glutínia, swing aglutinosa, sim, é o hospedeiro da bactéria. Temos muito pouco swing acá em Brasil, isso não é muito comum, fazer cercas vivas de swing aglutinosa acá, pero eu sei que em Colômbia se hace muito isso. E se há detectado que é uma boa hospedeira de sílido e também de la bactéria. Qual seria o melhor método para seguir produzindo? Então, como eu comentei, a longevidade, quando se atinge arriba de 20% infectado, para seguir produzindo, o que temos é ter todas as condições de riego, de nutrição adequada, pero nada muito mais do que o que se tem na recomendação normal para a produção. O importante para incrementar a longevidade é manter o controle de sílido nessa finca para que evitem as infecções múltiplas e sequenciais por outros sílidos para que a copa não seja tomada por la bactéria muito rápido. Pero hasta ahora no vimos nenhum produto que retrase as infecções da bactéria, retrase a colonização da bactéria, com exceção da OTC, pero é muito custoso fazer isso. Esfosfito, evaluamos esfosfito, pero não logramos resultados positivos com esfosfito para induzir a resistência sistêmica de los árvores. Se observa, se vê, ok. Depois de escutar, usam para o controle biológico. Para o controle biológico, foi a Tamarixia radiata, que é um parasitoide, e também um hongo entomopatogênico, que é Cordyceps javanica, ou também conhecido como Isaria fumurorosea. Há produtos comerciais deste hongo
que podem ser usados. Bueno, seguimos então. Vamos lá. Deixa eu compartilhar novamente minha pantalla. Ok. El cancro de los cítricos, também originário de Ásia, afeta naranjo, limão, lima persa. É muito importante porque afeta o valor comercial das frutas para a comercialização da fruta fresca. Pero também é uma enfermidade quarentenária. Por exemplo, não podemos exportar frutas com lesões de cancro cítrico para a Europa, tampouco para a Califórnia e outros estados do Brasil, por exemplo. Então, é uma enfermidade de importância quarentenária. Está presente também no Sudeste Asiático, alguns países de África, muitos países da América do Sul, incluso Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, também México, Texas, Flórida. Então, é muito importante a cancrose em termos de perda de produção e qualidade de fruta para consumo in natura. É uma enfermidade que causa defoliação, pero não mata a árvore, pero as hojas se caem com os sintomas de cancrosis. O problema maior está na caída prematura de frutos, que pode chegar hasta 80% de los frutos caindo prematuramente, principalmente os frutos com lesões acima de 5 centímetros. 5 centímetros, sim. 5 milímetros, perdão, 5 milímetros. Deprecia o valor da fruta para o mercado in natura e restringe a comercialização, né, para a fruta de mesa. É causada por uma bactéria, a Xanthomonas citri, subespécie citri, também conhecida como Xanthomonas axonopodes patovar citri ou Xanthomonas campestre patovar citris. Esta é a bactéria que causa o cancro asiático de los cítricos do tipo A. A bactéria aeróbica, e aqui se vê bem a bactéria entrando em los estômagos de la árvore. Esta bactéria tem um flagelo que permite sua movimentação, por isso é uma bactéria que necessita de água livre para dispersar por las hojas e por los frutos. Na bactéria gram-negativa, baciliforme, tem um flagelo. As colônias em meio de cultura são amarelas, por causa desse pigmento de xanthomonadina. E a colônia se desenvolve em 3 dias a 28 graus. Então, é uma bactéria que necessita de temperaturas mais altas, de 25 a 30 graus. E causa lesões locais. Esta bactéria não vai para os vasos de xilema e tampouco para os vasos condutores de floema. Está restrita ao local de infecção, então causando lesões locais. As hojas, os sintomas começam com essa zona encharcada, na cara superior se vê uma zona encharcada, com amarelecimento. Na cara inferior se vê já essas pústulas pequenas e marrones, oscuras, e essas pústulas vão crescendo de tamanho, se tornando mais oscuras, de aspecto corchoso, textura áspera, e essas lesões ocorrem nas duas caras da hoja, na cara inferior e também na cara e também na área correspondente na cara superior. Isto é uma diferença do síntoma de cancrose com o síntoma de la sarna, causada por el hongo Eusine falceps. E se pode observar alguns anéis concêntricos e também essa lesão necrótica, essa pústula necrótica e áspera, saliente. Se vê um halo amarillo ao redor da lesão. Isso ocorre nas duas caras da hoja, na cara inferior e na cara superior. E aqui se vê os anéis concêntricos que se podem formar nas lesões. E aqui está toda a concentração de bactéria que tem no tecido. Então, são lesões locais, onde a bactéria vai crescendo pouco a pouco
nos tecidos adyacentes al punto de infección. Y aquí un aspecto de una rama con muchas hojas con síntomas de cancrosis. La diferencia de la cancrosis para leprosis, la leprosis, las lesiones son lisas y grandes, próximas a las nervaduras, en el caso de leprosis. En el caso de cancro son pústulas salientes y pequeñas, bem pequeñas. As lesiones de leprosis pueden llegar hasta 3 centímetros de diámetro. La lesión de sarna, causada por un hongo muy común en limón. Limón, el limón galego. Ese es muy común. Y la diferencia es que aquí, en la sarna, las lesiones en una cara de la hoja, la lesión es saliente, en la fase inferior, por ejemplo, la lesión es cóncava y otra es convexa. Al contrario del cancro, que la lesión es saliente en los dos lados las dos caras de la hoja. No sé si fui claro. En las ramas, el cancrose causa pústulas marrones, oscuras y elevadas, de aspecto corchoso y textura áspera, con anillos concéntricos, hasta que esas lesiones pueden crecer y causar la sequía de las ramas. Este es muy típico. Puede un poco confundirse con las lesiones de leprosis, pero las lesiones de cancro no causan la descamación de la cáscara del ramo, o que la leprosa causa essa descamação de la cáscara la ruptura de la cáscara de ramo, cancrose não. En frutos son pústulas también marrones, oscuras, elevadas, de aspecto corchoso, textura áspera, con cilios concéntricos, y algunas lesiones pueden presentar estas grietas, que son la ruptura de la lesión. Se pode observar aqui a lesão em frutos, também área amarillo, quando o fruto está verde, se vê muito bem um área amarillo ao redor das lesões necróticas. E aqui os síntomas de cancrose em los frutos muito típicas. Então, as pústulas necróticas, podendo ter grietas ou não, né? Esse amarillo também, halo amarillo ao redor de las lesiones. En lesiones más de 5 milímetros se puede ter la caída de los frutos. Pero el cancrose no afecta la calidad del jugo porque las lesiones están siempre en la región del flavedo, no atingem la región de la pulpa. Entonces no afecta la calidad para el jugo, pero se ve que afecta la calidad para el comercio de la fruta fresca, ¿no? Porque el consumidor hoja y ve las lesiones, la cáscara no está bonita, no está lisa, no está toda amarilla. Entonces el consumidor rechaza esa fruta con lesiones de cancro. Un problema es que cuando el fruto cae y se cosecha ese fruto del suelo, se puede interferir con el incremento de microorganismos en jugo. Então é um problema para a indústria de jugo quando se cosecha frutas com cancroses e se hace o processamento industrial desse jugo porque se incrementa microorganismos que podem ser prejudiciais para a fermentação do jugo. Pero os síntomas estão sempre na zona de flavedo e não atingem a pulpa. Isso é muito importante. Un poco sobre el ciclo de la enfermedad, hablando de la sobrevivencia, diseminación, infección, colonización de la bacteria. Entonces, la sobrevivencia se da por lesiones antiguas que permanecen en la planta, en las hojas, en las ramas, de un ciclo para otro ciclo, y también de manera saprofítica en las hojas caídas. La bacteria puede sobrevivir algunos días hasta que toda hoja esté decomposta. A disseminação principal da bactéria é com lúvias com vento. Então, a lluvia cria uma água livre sobre as lesiones e corre a exudação da bactéria para esta água. O vento e o respingo de lluvias levam a bactéria de uma planta enferma para outra planta sã. Também se dá por plantines contaminados, então
cuando se hace la enxertia en los viveros, si la borbulla, si la yema está infectada, se va a propagar, o si el patrón está infectado, se va a propagar la enfermedad dentro de los viveros. Por isso é importante a inspeção de los viveros também e dos materiais vegetais que são empleados para a produção de plantinhas. O material de cosecha também se pode propagar por alguns dias, né? Um cosechador que está encostado em uma árvore com cancro cítrico, a bactéria se pode pegar em sua roupa, e aí em sua vestimenta, em la sacola de cosecha, e se pode passar de uma planta para outra. Por isso é importante a desinfestação deste material de cosecha. E também equipos, principalmente equipamento para cortar as malezas. Se deve evitar o uso desse equipo em huertos infectados quando se tem temprano el dia, a umidade relativa muito alta e condição de molhamento foliar para evitar a disseminação da bactéria com esses equipos. A infecção se dá pelo contato da bactéria com a planta e a penetração se pode ocorrer por los estomas, por danos mecânicos como espinas, danos de espinas, danos de vento. Esses danos mecânicos, a cicatrização ocorre em 3 dias, pero quando se tem eliminador, que se causa essas galerias em las hojas, a cicatrização dessa galeria ocorre depois de uma semana. E a bactéria encontra ambiente favorável de umidade para sua multiplicação e infecção. E isto ha logrado muito um incremento da fonte de inóculo quando, em 1999, foi introduzida esta plaga em los huertos de cítricos em Brasil. E a dispersão de cancro cítrico ha incrementado muito por causa do eliminador, porque ha incrementado muito a fonte de inóculo. O eliminador não é um vetor de la bactéria, pero é um facilitador, haciendo a galeria para o desenvolvimento de las larvas. Se abre uma porta de entrada para a bactéria e sua multiplicação em condições muito favoráveis. A infecção ocorre em naranja hasta 5 centímetros de diâmetro. Acá é maior que 5 milímetros, não 5 mililitros. Pero estes frutos pequenos, jóvenes, são os mais suscetíveis. E à medida que desenvolve o fruto, nesse estágio, o fruto praticamente está resistente à bactéria, à infecção. Então, este é o ponto clave para o controle preventivo da infecção com cancrose, são frutos hasta 5 centímetros de diâmetro. Se a infecção ocorre nesses frutos pequenos, a lesão pode atingir mais de 5 milímetros, e esses frutos com lesões grandes podem cair quando a fruta estiver mais próxima da maturação. A colonização ocorre quando a bactéria ocupa os espaços intercelulares, pero a bactéria não vai para o floema, tampouco para o xilema. E ela promove a ruptura da membrana plasmática, que libera então os nutrientes para a nutrição da bactéria. Pero as lesões são sempre locais. O diagnóstico, hoje há provas, diagnóstico principal por síntomas, pero quando se há dúvidas, se pode utilizar hoje técnicas de la PCR com primers específicos para se fazer o diagnóstico oficial. Para campo, se pode usar hoje provas serológicas para detecção rápida com essas tiras imunológicas, onde se hace um macerado, um extrato, e nesta solução se coloca a tira e se observa como em teste para saber se a mulher está embarazada, o mesmo se hace para saber se esse síntoma é de cancro cítrico ou não. É muito sensível esse teste e muito sensível também. O controle, há duas maneiras, uma é a erradicação e outra maneira seria o manejo a campo. Hasta 2010 estávamos com um programa de erradicação de cancro cítrico em São Paulo,
se hacía la remoción de toda parcela com plantas enfermas, caso a incidência estivesse arriba de 0,5%. Caso a incidência estivesse mais baixa, hacía um raio de 30 metros ao redor da árvore enfermo, quando a incidência do bloco estava abaixo de 0,5%, ou também a queima em pé da árvore infectada. Pero depois de 2017, empezamos um sistema de mitigação de risco que está obrigatório para produtores de fruta de mesa, em que tem que fazer o manejo com a aplicação de cobre, preventiva de cobre. Se permite a cosecha de frutos com hasta 1% de fruta sintomática. Esta fruta é levada para um packing house, uma empaquetadora, para hacer la descontaminación de la fruta. Se pode usar hipoclorito de sódio, dióxido de cloro, ácido peracético, oxicloruro de cálcio para hacer la desinfestación de la cáscara de las frutas. Se hace la selección eliminando las frutas sintomáticas y ahí se tienen los lotes libres para comercialización de la fruta sem cancro cítrico, pero que foi produzido em um huerto que tinha menos de 1% de frutas com cancro cítrico. Mas agora o que estamos fazendo é o manejo, como ha dicho, o manejo empieza com o plantio de plantines sanos também. Então, invernadeiros cerrados para evitar a entrada de materiais contaminados, vestimentas, ferramentas e plantines, material vegetal contaminado. E também, arriba, temos um filme plástico para evitar a lluvia e molhamento, evitar molhar as hojas, que é muito importante para a propagação da bactéria. Então, se os viveros hoje se tem que saber a origem do material vegetal, deve estar sano. Há um retraso da bancada em la parede para evitar que lluvias com vento levem a bactéria e contaminem essas bancadas acá. Há uma distância mínima de 50 metros do vivero de huertos comerciais. Deve-se evitar mojar as hojas, então se faz riego por abaixo ou por gotejo. Ao redor dos invernadeiros se põem cortinas corta-vientos. Há todo um processo de descontaminação com cobre para os pés, as botas, e de contaminação com amônia quaternária para os veículos, mantenimento da cobertura do vivero para evitar o molhamento, e inspeções frequentes, pelo menos 2 vezes ao ano, para se detectar se o lote está contaminado ou não com a bactéria. Em huertos sem presença, com baixa incidência de cancroses, se hace toda a descontaminação de materiais de cosecha, veículos, máquinas e ferramentas, quando se vai passar de um bloco para outro, com o amônio quaternário. Isso é o que hacemos. E quando já se tem a presença de cancrose, aí se tem que fazer o manejo da enfermidade com aplicações preventivas de produtos à base de cobre fixo ou insolúvel, como oxicloruro de cobre, hidróxido de cobre ou oxicloruro cuproso. O mais importante é a concentração de cobre metálico. Esse é o intervalo de aplicação, quando se hace a cada 21 dias, 40 miligramas de cobre metálico por metro cúbico de dossel, que vai dar em torno de 1 kg de cobre metálico por hectare. E quando se hace intervalos de 14 dias, uma dose menor de 30 miligramas de cobre metálico por metro cúbico de dossel. E aí, em pomar adulto, hasta 0,7 kg de cobre metálico por hectare. Sempre o período crítico para proteger a rotação é do estágio de V4 a V5, onde ocorre a infecção por la bactéria, e o período crítico para proteger os frutos hasta 5 centímetros de diâmetro, que correspondem 4 meses depois da caída das pétalas. O volume de aplicação em torno de 70 a 90 mililitros por metro cúbico de dossel.
Y así se hacen las aplicaciones preventivas de cobre. Para prevenir la diseminación, se utiliza cortinas corta-viento, principalmente para fincas dedicadas a fruta de mesa, não para mercado. Isto incrementa o controle que já se hace com a aplicação de cobre, diminui a disseminação e também diminui as heridas em las hojas e em los frutos. Então, o que temos utilizados é Corímbia torreliana e eucaliptos grandes como cortinas corta-vento. E aqui é uma visualização de uma finca que está, para a produção de fruta de mesa. Você vê muitas cortinas com corta-vento. O controle do mineiro é importante para evitar o aumento de inóculo de cancro na área. E, basicamente, se hace com uma medida secundária que se hace em brotes de estádio V3 hasta V5, que é onde a plaga põe os huevos e a larva se desenvolve. Esse é feito com a aplicação de abamectina, inseticida, ou também com inseticidas, os mesmos inseticidas sistêmicos que controlam o ercílido, hacen o controle do eliminador também. Com relação ao controle biológico, você pode utilizar, estamos evaluando, na verdade, o uso de bacilos, espécies diferentes de bacilos, com eficiência entre 25% a 70% de controle. E estamos evaluando a possibilidade de alternar aplicações de bacilos com aplicações de cobre, e o mesmo com actinobactérias, no caso Streptomycetes, que produzem alguns antibióticos, e isso está também em desenvolvimento. As aplicações, esse é um controle que tivemos em condições experimentais, com a aplicação de actinobactérias, então a planta não tratada, você vê cancro cítrico, muitas lesões. Nas plantas tratadas, você vê muito menos lesões. Então, seria também uma estratégia de controle biológico para o cancro cítrico, complementar a utilização de cobre. O caolín processado, que é dito com uma ferramenta para a repelência ou camuflagem da árvore contra o sílido de HLB, tem também um efeito positivo para o controle de cancro, porque cria uma barreira contra a bactéria, não é bactericida, mas cria uma barreira física, e quando você tem a aplicação de caolín, a hoja que está com água livre seca muito mais rápido do que em hojas que não têm o caolín. Então, esse produto ajuda a secar mais rápido as hojas, evitando então a infecção por la bactéria. Com relação ao controle genético, variedades, sabemos que as tangerinas, mandarinas, Poncã, Satsuma, Cleópatra, Sunkis são resistentes à bactéria. Algumas laranjas são moderadamente resistentes. Esta laranja, hoja marchita, é um pouco mais resistente. A lima ácida Tahiti tem cancro cítrico, mas é um pouco mais resistente. As naranjas dulces são todas suscetíveis, e os pomelos são altamente suscetíveis, assim como a lima galego e limones verdadeiros, como o limão siciliano, o limão eureka, são muito suscetíveis. Em relação a patrones, o limão cravo é mais suscetível que o limão citromelo swingle. Então, essas são as medidas para controle de cancro cítrico. Perguntas? Vamos lá. Inseticida tricoderma. Este é de HLB, para tricoderma? Deve ser. Eu não temos evaluado tricoderma para o controle de HLB. Seguimos. Ok. A gravação para retroalimentar por temas na internet entre corta lamponência. Perdão. Eu vou encaminhar a apresentação para vocês e depois podem multiplicar entre vocês. Isso eu vou compartilhar, não há problema.
Consultas para cancro cítrico no hay. ¿Posso seguir? ¿O hay alguna pregunta de cancro? ¿No? ¿Seguimos con leprosa entonces? Inge, olá, Ok, vamos continuar entonces. olá. Después pueden me enviar las preguntas por correo electrónico y yo contesto a todos. Bom, leprose de los cítricos é uma outra enfermidade importante para nós outros. É originária das Américas, começou em Paraguai, Argentina, depois em Brasil, em 1930, por aí. E agora está disseminada por muitos países da América. Afeta naranjo principalmente, pero algunas mandarinas. Pero es principalmente en naranjo, na enfermedad de naranjo. No afeta limones, limas ácidas y tampoco tangores. Reduce la producción, el valor comercial de la fruta para comercialización de fruta fresca. E também reduz a longevidade por o tema da sequia de ramos. Então, é uma enfermidade que está presente praticamente em todos os países da América do Sul e países aqui da América Central. El agente causal é os Silevírus leprosis, também conhecido como anteriormente, agora é uma taxonomia nova de vírus que estão chamando de Silevírus leprosis, mas também é conhecido como Citrus leprosis virus, com a sigla CILVC. É um vírus do tipo citoplasmático de ARN monocatenário positivo de genoma bipartido. Os viriões são formados aqui, são baciliformes, são essas partículas pequenas aqui que você vê, o vírus H, todos esses. E está localizado em citoplasma das células da planta. A característica principal desse vírus é que não é sistêmico, não é um vírus de floema como a maioria dos vírus que temos. A transmissão é por ácaros do gênero Brevipalpus. Para cá, nós outros, a principal espécie é Brevipalpus ioterci, mas também é transmitido por Brevipalpus papaiensis, que são ácaros tenuipalpídeos. E a relação do vírus com o ácaro é persistente e circulativa. E há alguns trabalhos mais recentes que dizem que pode talvez multiplicar-se, o vírus pode multiplicar-se, replicar-se em ácaro. E aí a relação seria persistente, propagativa. Você pode adquirir o vírus em qualquer etapa, com eficiência de qualquer etapa de vida do ácaro, de las larvas até as ninfas e o adulto pode adquirir o vírus numa eficiência de 10 a 50%, ao alimentar-se por mais de 4 horas, e pode inocular o vírus rapidamente depois da aquisição, 7 horas após a aquisição, se pode inocular o vírus com uma alimentação de 1 hora. E o vírus fica retido em ácaro por ao menos 12 dias. Ocorre transmissão de um estágio de larva para ninfa e para adulto, pero não se detectou a transmissão de la hembra para os huevos. Então, é um vírus. O mais importante é que esse vírus não é sistêmico. Isso se vai fazer toda a diferença no manejo. Então, os hospedentes do Silevírus leprosis são naranjo, algumas mandarinas. A swing glutinosa é hospedante do vírus também, como também é de HLV. E também na maleza conhecida como Comelina bengalensis se detectou a infecção natural em huertos de cítricos do vírus de la leprose nesta maleza. Em condições experimentais se conseguiu transmitir este vírus por ácaro para mais de 50 hospedantes. É um trabalho muito bueno de Garita. Este é o ácaro vetor, este é o Brevipalpus ioterci. Este ácaro que está, conhecido também como ácaro plano. Ele tem 4 pares de pata, é aplanado, anaranjado com manchas oscuras em dorso. Estas manchas oscuras que vemos acá
é muito característico del Brisipalpus ilters. É um ácaro de movimento lento, o que diferencia de los ácaros predadores, que têm uma movimentação mais rápida. E como a reprodução é por partenogênese telítoca, 90% da população do ácaro são hembras. E esse tipo de reprodução também quase todo são clones, o que facilita a seleção de populações existentes desse ácaro acaricidas. E este ácaro tem muitos hóspedes, muitos hóspedes. Sua reprodução e desenvolvimento ocorrem em climas mais secos e cálidos. Então, anos com sequia prolongada e temperaturas altas favorecem a reprodução e diminuem a duração do ciclo de ácaro de huevo hasta adulto. Por exemplo, acá de temperaturas em torno de 20 grados, o ciclo se dá em 35 dias, pero com temperaturas de 30 grados, 10 grados a mais, o ciclo se reduz para 15 a 17 dias. Então, você pode ter muitos ciclos nesses períodos prolongados de sequia com temperaturas altas. A preferência do ácaro se dá por frutos, principalmente 70 a 90% de ácaros são encontrados nos frutos, em torno cerca de 10% se encontra nas ramas e menos de 5% em las hojas da população de ácaro. Portanto, o monitoreio de ácaro se dá preferencialmente em los frutos e na ausência de frutos em las ramas. O ácaro põe um ovo por dia, mais ou menos, e pode viver por 24 a 25 dias. Os huevos eclodem depois de 7 dias e há uma fase de larva, uma fase de protoninfa e uma fase de deutoninfa, hasta que se torne adulto. E esse ciclo varia então de 15 a 35 dias, dependendo da temperatura. O ácaro camina para o fruto quando o fruto está com mais de 3 a mais centímetros de diâmetro. E os lugares, o ácaro prefere estar sempre em locais protegidos. Então, gretas em hojas de frutos, as galerias de minadores, os grânulos de polvo, cochonilhas, é onde se encontra o ácaro em los frutos, sempre protegido. E a dispersão ocorre a curta distância, o ácaro não se movimenta poucos centímetros por dia. Então, a dispersão por curta distância, o vento arriba de 40 km por hora pode ter alguma dispersão de ácaro, pero isto não é muito comum para esse tipo de ácaro. Os danos, como ha dicho, redução da fotossíntese e defoliação, a sequia de ramas, a caída de frutas com síntomas, com lesões, e a redução da produção atual por la caída de frutas, pero também a produção futura por la sequia de ramas que vão se tornar improdutivas. Esses são os danos de leprose. As lesões são sempre locais, então o vírus é local, não é sistêmico, então são restritas ao sítio de alimentação do ácaro. Aparecem cerca de 17 a 60 dias depois da transmissão, o mais comum em torno de 20 a 30 dias depois da transmissão, e os sintomas podem ocorrer em las hojas, em las ramas e em los frutos. Em las hojas se observam lesões cloróticas circulares de 1 a 3 centímetros de diâmetro, então muito maiores que as lesões de cancrose. São lisas ou ligeiramente elevadas. Então, são lesões bem distintas de cancrose, de la cancrose e as lesões de leprose. Normalmente estão cerca de las venas, porque as venas são locais de abrigo e proteção do ácaro. Então, o ácaro está sempre se alimentando próximo às venas, onde há a transmissão de los vírus, causando suas lesões circulares cloróticas de 1 a 3 centímetros. E essas lesões podem ter ou não exudação de gomas e formação desses anilhos concêntricos aqui. Em las ramas, empiezam como lesões cloróticas com el centro necrótico, sempre lisas. Essas lesões se tornam mais rojas, mais oscuras, e se podem elevar-se um pouco, e até que tenham a coloração marrom ou rojizo, marrom ou rojo.
em estágio mais avançado se vê essa descamação e sequia, o que não se observa com as lesões de cancro cítrico, essa descamação e sequia de la rama. En los frutos verdes empieza como lesiones circulares, cloróticas y lisas también, podendo ser às vezes um pouco deprimida. En el centro se ve na parte mais necrótica e à medida que o fruto cresce, a lesão cresce, a lesão se torna mais necrótica, mais oscura e deprimida, ao contrário do que se observa com as lesões de cancro cítrico. E sempre se observa em los frutos verdes esse halo amarillo ao redor das lesões necróticas. Em frutos maduros, também são manchas necróticas redondas e hundidas, marrom escuro, com halo amarillo ou verde, ao contrário. Então, essas lesões necróticas, essas manchas, né, que podem causar a caída da fruta, pero também, em casos mais extremos, se tem a formação de gretas, o que se assemelha um pouco com o cancro cítrico. Pero recordem que el cancro cítrico, las lesiones son ásperas, son más protuberantes, más salientes. Y leprosis, las lesiones son más lisas. Acá un huerto con frutos, folhas, hojas y ramas con síntomas de leprosis. Y el control de leprosis se da de dos maneras. La eliminación de la fuente de inóculo, como el virus no es sistémico, se puede hacer, por ejemplo, la poda de ramas con síntomas. Este é muito importante para recuperar a sanidade da árvore. Depois de uma poda drástica assim, depois de 2 anos, se recupera praticamente toda a produção que se tinha no huerto. Aqui se aplica cal e a solução de cobre em los cortes para que evite a queimadura e rachadura do tronco e de las ramas. Então, se na prática, em plantas muito afetadas, se pode fazer a poda, porque como o vírus não é sistêmico, a poda se recupera a sanidade depois que este dossel é brotado. A remoção de frutos lesionados também seria importante e lá o controle de malezas que podem também ser hospedeiras do vírus. Pero lo principal que estamos haciendo es la reducción de fuente de virus. Isso pela desinfectação de equipos, veículos e materiais de cosecha. Sempre se empieza a cosecha de parcelas sanas antes daquelas com antecedentes de la enfermedade ou com a presença del vetor. A antecipação da cosecha é importante porque o ácaro se desenvolve no fruto e quanto mais tempo o fruto se queda em árvore, mais tempo o ácaro se desenvolve, se multiplica, se reproduz e pode transmitir o vírus. Então, a retirada de toda a fruta durante a cosecha também é muito importante para que não se restem frutas em árvore que permitam a reprodução do ácaro e do vírus também. O controle da sarna, de hongo da sarna é importante, e de eliminador também é importante, porque as lesões dessas plagas são locais de abrigo para o ácaro da leprose. E a principal medida de controle é a pulverização com acaricidas, do que vou falar com um pouco mais de detalhe. Para isso, se faz o monitoreo periódico da infestação de ácaro com esta lupa de desalmento, onde se hace uma inspeção por toda a superfície do fruto, buscando a presença de ovos, larvas e adultos de ácaro. Isso deve ser feito a cada 14 dias, recordando de la duração do ciclo, que pode ser de 15 a 30 dias. Então, é necessário que se haga a inspeção antes de que se complete o ciclo de ácaro, para romper esse ciclo. O caminhamento na parcela deve ser de forma sistemática e zigue-zague, porque o ácaro tem uma dispersão a curta distância, então as plantas com sintomas e as plantas com ácaro estão mais agregadas do que ao azar,
Então, você tem que fazer um monitoreio sistemático percorrendo toda a parcela para se detectar os focos de árvores com ácaro e com vírus. Ao menos 2% das plantas devem ser inspecionadas e em cada planta ao menos 3 a 5 frutos e na ausência de frutos, ramas por planta. E a aplicação se deve fazer sempre ao princípio do aumento poblacional de ácaro, com menos de 3% de frutos ou ramos inspecionados com a presença de ácaro, se hace a aplicação de acaricidas. É sempre bom evitar na alta população de ácaro para se empezar o controle, porque desta maneira a necessidade de só uma aplicação de acaricida não será suficiente para barrar bem a população de ácaro. A aplicação deve ser hecha com gotas finas, de 100 a 200 micrômetros de diâmetro volumétrico, a um volume de 3 a 5 mil litros por hectare, que vai corresponder a 100 a 180 mililitros por metro cúbico de dossel. Então, a aplicação que deve ser feita é lenta, a aplicação. O cancro cítrico se faz a aplicação com 5 ou 6 km por hora. A aplicação de cobre, a aplicação de acaricidas para leprose é de 1,5 a 2,2 km por hora. É uma aplicação mais lenta que exige um volume de aplicação maior. Para que se tenha isso na cobertura arriba de 40% em interior do dossel, porque o ácaro está por toda a copa, pero a parte interna da copa também tem ácaro e as gotas devem atingir a parte interior da copa, da árvore. Então, é muito importante essa aplicação e dando muita atenção para as partes superior, onde a aplicação é tem maior deficiência, e também para a parte interna da planta. Temos poucos acaricidas disponíveis com alguma eficiência de controle de ácaro e da leprose. E aqui estão alguns acaricidas e suas doses que são empleadas. Nota que estes dois de barro, exitiazox e etosazol, só controlam o uevo, então devem ser mesclados com os outros que controlam larvas, ninfas e adultos. Para uma aplicação mais eficiente, deve-se controlar uevos, larvas, ninfas e adultos do ácaro. E também temos acaricidas biológicos. O mesmo fungo que controla o sílido também tem um bom controle, razoável para o ácaro de leprose, nessas dosagens acá. E um outro produto que é um extrato desta planta, Sophora flavensis, que chama oximatrine, é um extrato botânico que também tem alguma eficácia em controle da leprose. O mais importante acá é rotar os modos de ação para evitar populações resistentes de ácaro da leprose, o que é muito fácil de obter. E aqui alguns fatores de atenção para o controle da leprose. É um manejo periódico bem hecho, pelo menos a cada 10, 14 dias. Não retrasar a aplicação depois de detectar o umbral de ação. Então, se sempre fazer o controle com populações bem baixas de ácaro. Rotar os modos de ação dos acaricidas. Regulação, calibração do equipo, muito importante. Adequação do weight ao pulverizador, como CIH. Plantas muito altas se há uma aplicação deficitária em topo da árvore. Então, se deve ajustar a árvore ao equipo que se tem para ter uma boa aplicação. Evitar a aplicação em climas chuvosos. Pelo menos 7 dias sem chuva é necessário depois da aplicação de acaricida. Evitar mesclas incompatíveis em tanque, por exemplo, algumas inseticidas, por exemplo, piretroides, organofosforados, que quando mesclados com o acaricida espirodicofeno, reduzem hasta 30% a eficácia de controle da acaricida. Então, isso é um ponto clave, saber se for fazer uma mescla de produtos em tanque de fumigação, que se saiba se essa mescla é compatível ou não. E também, provavelmente com inimigos naturais, há muitos inimigos naturais de ácaro, pero hoje, com a aplicação intensiva de herbicidas
para controle de mancha negra, controle de o cobre para controle de cancroses e também de inseticidas para o controle de sílido, ha bajado mucho la presencia de enemigos naturales en los huertos contra el ácaro de la leprosis. Entonces, isso tem sido um tema muito importante para nós outros acá. Bom, e para encerrar, estes são materiais produzidos por Fundecitrus, são diferentes manuais de HLB, os cinco de arriba são mais para HLB. Há um manual de controle de cancro cítrico e leprosa que estão todos disponíveis gratuitamente para baixar por quem quiser neste sítio na página web de Fundecitrus. Você pode baixar todos esses manuais e consultar. Desafortunadamente está em português, pero creio que todos podem seguir e entender o que temos hecho. Bom, muchas gracias por todo, por la atención. Perdón por no escuchar y pasar un poco del horario, pero estoy listo para preguntas. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Gracias a todos por su atención. hola. Y hasta mañana yo puedo enviar por el correo Todas electrónico las preguntas por el chat, la por charla. favor. No hay problema nenhum. Claro. Creo que será melhor separar em 3 charlas, uma para cada Vea, enfermidade, para que se buenas, pueda mandar buenas todo de por correo electrónico. las preguntas las hace por el chat y luego se le estarán remitiendo al doctor Renato por correo electrónico, debido a que ya el tiempo se nos terminó y ahora Controle continuaremos con biológico aquello. de cancroses. Sim, estamos evaluando a possibilidade de utilizar cepas de bacilos e também de actinobactérias como Streptomyces para o controle biológico de cancrose. A eficácia não é a mesma de cobre. Com cobre se controla mais de 90% das infecções quando aplicado de maneira na dose e no intervalo recomendados, pero com o biológico não se consegue mais que 70% de eficiência. Pero é uma alternativa. Que mais? Creio leprosa, porque não o temos em Costa Rica? Ok. Sim, é importante que não tenha cancro e tampouco leprosa. São enfermidades que incrementam muito o custo de produção. ¿El caolín disminuye la capacidad fotossintética das folhas? Não. Não, na verdade, o caolín é também um protetor solar que diminui a temperatura na superfície das hojas, então ajuda na fotossíntese também. Então, não há um comprometimento do desenvolvimento das hojas e do crescimento da árvore com a aplicação de caolín. Ok. Bom, por favor, me enviem as perguntas que tiverem por correio. Las contesto assim que retorno a minha oficina. ¿Está bien? Muchas gracias a todos. Buenas. Espero um dia poder retornar a Costa Rica, um país muito, muito belo que eu tive a oportunidade de conhecer por duas ocasiões quando era convidado para o tema de HLB por la FAO. Muchas gracias a todos. Fechar, fechar.
Buenos días. Muchas gracias a todos, a todas por haber estado en este webinar. Sin embargo, nosotros continuamos y en esta ocasión, si ustedes quieren unirse al siguiente webinar, solo que es totalmente en portugués. Y se estará en el chat, se estará indicando el link por aquello que algunos quieren unirse. Es el tema manejo de la sanidad vegetal en la propagación de materiales pertenecientes al grupo de cítricos. Si alguno de las personas externas quieren unirse, con mucho gusto, y ahí está el link. Muchas gracias. Muchas gracias. Compañeros, 5 minutos